Oi, bem-vindos aqui ao canal Despertar Psicocomportamental. Vocês não reparem nesse pontinho que eu tô aqui, tem dois pontinhos aqui, tá meio inchadinho, mas eu garanto para vocês que não é por causa de relacionamento abusivo. Graças a Deus, eu sou uma sobrevivente de abuso emocional psicológico. Isso aqui foi só um procedimentozinho que eu precisei fazer, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre a mudança do narcisista, se é que ele pode mudar, não é? A minha gatinha resolveu aqui me ajudar a fazer o vídeo hoje. Essa é a Liz. Gente, existe essa curiosidade sobre saber se um narcisista, se um abusador, ele pode mudar de comportamento. Olha, eu digo que o sonho de toda vítima de abuso emocional psicológico é que o abusador mude o seu comportamento. Na verdade, o sonho da vítima é que ele volte a ser aquele príncipe encantado que ela conheceu lá atrás, né? Aquela pessoa maravilhosa pela qual ela se apaixonou. Então, é muito normal que a vítima fique presa àquele personagem que foi espelhado nela. Sim, o abusador, o narcisista, ele fez um espelhamento com a vítima e, na verdade, a vítima não imagina isso, mas ela se apaixonou por ela mesma, porque ele se espelhou nela e mostrou para ela tudo de bom que ela tinha ou tem e que ele nunca teve e nunca terá. Então, a vítima, muitas das vezes, ela começa a relatar para o narcisista os comportamentos disfuncionais que ele tem e também o quanto esses comportamentos a está afetando. Ou seja, o quanto ela está sofrendo com o comportamento disfuncional dele. Bem, ela faz isso na esperança de que ele vá reconhecer os seus erros, que ele vá mudar o comportamento com ela e, como eu disse, volte a ser aquela pessoa pela qual ela se apaixonou. Gente, infelizmente, isso jamais vai acontecer. Não se iludam com isso. Não se iludam com isso. Então, alguém pode me perguntar, mas, Sulamita, você não acredita que as pessoas possam mudar? Claro que sim. É óbvio que as pessoas podem mudar. Isso se tratando de pessoas normais, que não têm o transtorno de personalidade narcisista, né? / abusadores ou vice-versa. Eles não podem mudar. E eu vou explicar um pouquinho aqui sobre, segundo a neurociência, por que isso não acontece. Porque, segundo a neurociência, o nosso cérebro tem, sim, a capacidade de mudança. Isso se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro muda neurobiologicamente de acordo com as nossas experiências. Então, nós podemos dizer que a neuroplasticidade é a base de qualquer aprendizado.
e de qualquer mudança. O nosso cérebro, gente, tem uma diferença entre cérebro e mente. O nosso cérebro é essa estrutura que tem aqui dentro da nossa caixa craniana. A mente é tudo, ou seja, é onde estão ali as nossas programações, como, por exemplo, as nossas crenças, as nossas experiências, as nossas emoções, os nossos medos, os nossos hábitos e assim por diante. É por isso que uma mente jamais será como outra. É uma coisa individual. Então, gente, mudança envolve as duas coisas, envolve o cérebro e a mente. Então, por exemplo, para nós mudarmos o nosso cérebro, nós precisamos mudar a nossa mente, ou seja, a nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. E o narcisista não consegue fazer isso. Por que ele não consegue? Porque narcisistas não fazem uma autoanálise. E mesmo que ele faça uma autoanálise, não vai adiantar de nada, sabe por quê? Eles se acham perfeitos, completos. Então, antes de mudarmos, nós precisamos sim fazer uma autoanálise e precisamos reconhecer, ter assim um pouquinho de humildade e reconhecer as nossas fraquezas, os nossos defeitos, entendeu? E narcisistas não têm essa percepção. E eles não querem mudanças. Porque eles acham que eles ficam muito bem com a forma dele ser, com a forma dele existir. Lembrando aqui que transtorno de personalidade narcisista não é uma doença, é um transtorno de personalidade. Doença, gente, é uma depressão, uma esquizofrenia, aonde existe tratamento, remédio e existe cura ou controle da doença. O narcisismo não. O transtorno de personalidade narcisista é uma forma de existir diante do mundo em que nós vivemos. E eles gostam do jeito que eles são. Bem, quando nós magoamos alguém, é preciso que nós reconheçamos que estamos magoando ou prejudicando uma pessoa, né? E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma coisa, pelo menos, que o narcisista, o abusador, ele não tem, que é a empatia, a compaixão. Então, como que uma pessoa que se acha perfeita, superior, não consegue fazer uma autoanálise de forma honesta, que não tem empatia? Como que essa pessoa vai querer mudar, gente? Não vai querer mudar. E pior ainda, tá? Pior, a pessoa sente prazer, muitas das vezes, no seu sofrimento, porque isso é um alimento para ela. E isto o faz sentir no poder, no controle sobre você. E narcisistas, gente, não se arrependem do mal que ele causa para suas vítimas. Além de gostar, eles não se arrependem. É por isso que, por exemplo, uma DR com narcisista, um abusador / narcisista, não funciona. Porque cada vez
que você mostrar para ele ou para ela que as atitudes dele está te magoando, que está te adoecendo, ao invés dele refletir sobre esse comportamento dele de forma honesta e querer mudar, deixar de fazer o que ele está fazendo com você, ele ainda vai fazer uma projeção em você de tudo que ele fez com você. E isso vai fazer com que muitas das vezes você se sinta culpada e no final das contas você vai acabar se desculpando com ele. É assim que muitas das vezes acontece, tá? Então, gente, para haver mudança, por exemplo, se eu quiser mudar, eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer que o problema está em mim e não nos outros. Gente, mudança dói. O nosso cérebro, ele odeia mudanças. O nosso cérebro gosta de rotina, porque grande parte da energia do nosso corpo é usada pelo cérebro. Então, o cérebro, ele gasta muita energia para nos manter vivos, para manter o nosso corpo todo em funcionamento. Os narcisistas, os abusadores, gente, eles podem até dizer, tá? Dizer que vão mudar. E por um certo tempo, eles até podem fazer de conta que eles mudaram. Mas ele vai fazer isso para manter a vítima no ciclo de abuso. Essa mudança que ele faz é uma mudança repentina e rasa, que não tem uma sustentação para essa mudança. Ninguém muda de um dia para o outro. Essa é a realidade. Mas aí a pessoa pode também dizer: não, mas para Deus nada é impossível. Eu vou orar em prol dessa pessoa, eu vou pedir para Deus que mude essa pessoa e ele pode mudar. Gente, é lógico, para Deus absolutamente nada é impossível. Mas esse canal, ele não é um canal de religião, não, é um canal religioso. Mas de vez em quando eu vou trazer para vocês um texto da Bíblia aqui, porque a Bíblia faz parte da minha vida. Então, de vez em quando eu vou trazer um texto na Bíblia. A Bíblia fala assim que nós podemos mudar. Nós podemos mudar. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, ali diz assim, olha: vocês devem se despir da velha personalidade com as suas práticas e se revestir da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Olha que interessante esse texto, gente. Esse texto, ele nada mais fala do que a neuroplasticidade, que é a capacidade da nossa mudança, capacidade do nosso cérebro de mudar. Mas veja bem, aqui fala que essa mudança é por meio do conhecimento exato. É lógico que aqui
aqui nesse texto está se referindo a mudanças à base de princípios da Bíblia, segundo o conhecimento da Bíblia. Mas trazendo isso para a nossa vida pessoal, nós podemos entender que alguma coisa é preciso ser feita. Não é verdade? A pessoa tem que querer. E é uma mudança baseada em algum conhecimento. Então Deus não vai mudar ninguém. Ele ajuda sim nessa mudança. A pessoa precisa querer mudar e precisa tomar medidas para isso. Entende? Então, não gastem as suas energias orando em prol do abusador. Ore por você. Peça a Deus que a ajude ou o ajude a sair das garras dessa criatura maligna, perversa. Gente, por muitos anos eu esperei pela mudança do abusador que eu convivi. Vocês sabem que a primeira vez que eu quis sair do ciclo do abuso, a primeira vez, ele chorou, ajoelhou aos meus pés e implorou para que eu não o deixasse. E eu dei chance para ele. E aí vocês podem me perguntar, e aí? Como que foi? Ele mudou? Sim. Aparentou mudar num períodozinho curto de tempo. Tá? Ele mudou até a segunda página. Não mudou nada. Pelo contrário. Cada vez que um abusador diz para você que vai mudar, depois o abuso que ele vai fazer com você ainda é mais intensificado ainda. Ele vai se camuflar mais ainda. Ele vai te enganar mais ainda. E foram inúmeras as vezes que eu acreditei nessa mudança, que nunca ocorreu, tá? Foi um gasto de energia enorme que eu tive e anos da minha vida que eu perdi. Então, gente, eu digo pra vocês, eu sou um exemplo a não ser seguido, tá? Não façam isso. Se vocês perceberem que vocês estão passando por um relacionamento abusivo, tóxico, ore para Deus te libertar disso, tá? Não espere que o abusador vá mudar. Mude você. Mude os seus pensamentos para mudar os seus sentimentos, para mudar o seu comportamento. É isso que vocês precisam fazer, gente. Porque no meu caso, eu adoeci em todos os sentidos. Psiquicamente, emocionalmente e até fisicamente. Então, não se engane. Não espere por mudanças de abusadores, sejam eles narcisistas ou não, porque eles não vão mudar. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu quero recomendar para vocês esse livro aqui, tá? Esse livro, ele é Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, do Dr. Kurt Mendonça. É o livro mais completo que eu já li até hoje
sobre abuso emocional psicológico e sobre narcisismo. Dr. Kurt Mendonça é meu médico, ele é neurocirurgião, ele é neuropsicanalista, eu me trato com ele até hoje. É um médico muito competente, muito sério, tá? E esse livro tem tudo o que vocês precisam saber sobre esse assunto de abuso emocional psicológico e de narcisismo. Inclusive, gente, eu vou dar uma palhinha aqui. Acho que o Dr. Kurt não vai ficar chateado comigo, né, Dr. Kurt? Um beijo pro senhor. Que Deus abençoe aí a sua família, viu? Sua família maravilhosa, tá? Gente, olha o que ele diz aqui no livro dele, no capítulo 9. Ele diz: o narcisista maligno é incurável, até mesmo porque tem a mais plena convicção de que não há nada de errado com ele. O narc nunca vai melhorar porque gosta da maneira como é. E ele ainda diz mais aqui, olha: não há nada na face da terra, não há tratamento, remédio, amor, religião ou psicoterapia capaz de curar um narcisista maligno. Agora, olha que interessante. A ironia é que todo aquele que convive intimamente com o abusador, mais cedo ou mais tarde, é quem verdadeiramente precisará de tratamento, ao passo que o agressor seguirá adiante, agredindo outras presas com a convicção plena de que não tem problema algum. Olha que maravilhoso, gente. Olha, adquiram esse livro aqui lá no Amazon.com, vocês adquirem esse livro aqui. É um livro que vale muito a pena se você está passando ou passou por um abuso emocional psicológico, caiu nas garras de um narcisista, não pode deixar de ler esse livro, gente, é maravilhoso, tá? E eu também estou aqui para ajudar vocês, se assim eu puder, tá bom? Se vocês gostaram aqui do vídeo, já de antemão eu agradeço vocês estarem vendo ou ouvindo meus vídeos. Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquele like para mim. Se você não se inscreveu, por favor, se inscrevam. Me ajude a crescer o meu canal, porque eu quero que essa informação, como tem muitas outras aqui no YouTube, gente, tem canais maravilhosos aqui falando sobre esse tema, e eu quero ser uma dessas pessoas a ajudar essas informações a chegar a pessoas que estão precisando, tá bom? Se vocês quiserem me escrever, escreva para sulatj@hotmail.com e eu vou responder, tá? Não cobro nada para responder. Pode me escrever lá que eu respondo para vocês, tá bom? Façam aqui seus comentários, dê sugestões aqui de temas que vocês gostariam ou alguma dúvida que vocês têm, tá, gente? Muito obrigada. Um beijo enorme para vocês, tá? Tchau.